certa forma, era o próprio cenário pro caos, né? Pra alguma coisa horrível acontecer comigo. E foi muito bom! Toda cagada, mas em paz. Claro que teve aí umas ligações pra minha terapeuta, coitada. E lançar pra frente. Oi, meu nome é Ingrid Flores. Oi, meu nome é Ingrid Flores. Oi, meu nome é Ingrid... Oi, meu nome é Ingrid Flores e esse aqui é o meu canal. Eu moro em Portugal há 2 anos, mas antes de me mudar definitivamente pra cá, eu tive algumas outras experiências com intercâmbio e eu tô contando elas aqui no canal. Esse vídeo que tu tá vendo faz parte de uma série, é o 3º vídeo em que eu tô contando sobre a minha vinda pra Europa em 2017, que começou em Portugal e depois eu acabei indo parar na Espanha pra ser au pair. Pra entender um pouco melhor o desenrolar dessas histórias, eu te convido a assistir os outros vídeos, eu vou deixar a playlist aqui em cima. Mas já que estamos aqui, né, vou fazer um resuminho pra ninguém ficar por fora do que aconteceu. Em 2017, eu decidi que eu queria sair do Brasil e voltar a morar aqui na Europa, como eu já tinha no intercâmbio. Então eu me organizei financeiramente, vendi minhas coisinhas no Brasil, pedi demissão, fiz toda aquela função e vim aqui para Portugal. Chegando aqui, o meu plano A não saiu como eu tava esperando, então eu tive que ativar aí os planos B, C e D. Foi aí que uma família de Granada, na Espanha, entrou em contato comigo, através de um site de au pair em que eu tava inscrita, e aí a gente começou a conversar, e depois de um tempo eu finalmente topei ir morar com eles e ser au pair na casa deles. No último vídeo eu falei bastante sobre a rotina de au pair, o trabalho, essa questão toda, como era o dia a dia com a família, mas nesse vídeo eu quero trazer um outro lado, que é o tempo livre da au pair. O que é que eu fazia com o meu tempo livre, quais eram as minhas atividades e o que foi mais importante pra mim nessa viagem, que afinal de contas foi bem transformadora. Se esse tipo de conteúdo te interessa, já clica aqui embaixo em gostei e aproveita e te inscreve no canal para não perder mais nenhuma história. O principal tempo livre que eu tinha nos dias de trabalho eram as manhãs. Todos os dias, exatamente às 9h45, as crianças saíam para a escola. E aí até as 2 da tarde, mais ou menos, é quando eu podia fazer simplesmente o que eu quisesse. O que eu quisesse. Nos primeiros dias eu já corri pro centro de Granada para rever aquela cidade maravilhosa, charmosa, diferente, que tinha me conquistado anos atrás no meu primeiro intercâmbio, que também foi na Espanha. Como eu mencionei nesse vídeo aqui, eu já tinha conhecido Granada e foi uma cidade que me conquistou muito. Foi a única que eu voltei mais de uma vez, pelo tanto que ela me cativou e era muito, muito diferente de qualquer lugar que eu já tivesse conhecido. E foi muito bom chegar lá, rever as ruas, os cantinhos, as casas de chá, os miradouros, tipo... Sério, foi muito bom, porque além de ser uma cidade maravilhosa, voltar num lugar é muito bom. A sensação, assim, a gente sente que faz parte daquela história, daquele lugar, entendeu? Mas tinha um lado meu que queria outras coisas, queria mais, assim. Por mais que Granada seja uma cidade maravilhosa, eu não queria passar, assim, todo o meu tempo livre indo no centro, olhando loja, sei lá. Não tenho fome suficiente pra ir em todos os cafés da cidade, essas coisas. Eu queria alguma coisa a mais. E aí, pra incentivar esse meu lado exploradora, já nos primeiros dias eu fui atrás daquela que seria a minha companheira de rolês em Granada, a Adele. Eu tive mais sorte do que juízo, porque a bicicleta mais barata que eu encontrei era justamente uma mountain bike. E pros rolês que eu acabei dando com ela, eu realmente precisava que fosse uma bike mais robusta, assim. Eu usei a bike pra conhecer vários lugares, pra me exercitar e tal. Às vezes eu olhava as rotas no Google Maps mesmo, às vezes a Helena, minha host mom, me dizia algum lugar legal pra ir conhecer, e às vezes eu só ia mesmo, assim, sei lá. Então, assim, nessa de ir indo, eu acabei conhecendo vários lugares diferentes, assim, peguei várias rotas que eu nunca ia ver na minha vida, fiz trilhas e tal, foi muito legal. Eu lembro que eu salvava algumas das rotas no Strava, aquele aplicativo na época, enfim, foi massa. Mas enfim, era assim que eu ia passando o meu tempo ali nesses primeiros dias, me movimentando, vendo lugares novos e, sei lá, curtindo minha companhia. Oi, Miguel. Quer aparecer, filho? Que tá no vídeo, meu amado? A casa da minha host family ficava num pueblo, que é como se fosse assim um vilarejo, assim, é menor, bem do lado da cidade. O meu se chamava Wetorvega e ficava a 5 quilômetros do centro de Granada. Eu sei porque eu tinha que fazer esse caminho, às vezes pedalando, às vezes caminhando, né, e voltar, nunca esqueci. O pueblo, ele é do tamanho, assim, de um bairro, mas ele funciona como se fosse uma cidadezinha própria. Então tem tudo lá, tem supermercado, tem, sei lá, farmácia, escola, academia, prefeitura. E algo que eles tinham lá também era a biblioteca municipal de Wetorvega, que é um lugar em que eu passei bastante tempo até.
Ela era pertinho de casa, então quando eu tinha intervalos menores durante o dia, assim, eu ia ali. Porque olha como é lindo esse lugar. Isso é a Biblioteca Pública de Huetor Vega, o pueblo. Então, depois da primeira vez que eu visitei, eu fui lá, fiz a minha carteirinha, depois eles me entregaram, assim, me senti muito local. É claro que o Huetor Vega é muito mais calmo que o centro de Granada, mas isso também foi muito bom pra mim. Tipo assim, além de Huetor Vega ser um pueblo muito charmoso, que eu não sei se todos são, né? Mas que tinha ruas muito lindas, umas casinhas muito fofas e tal. Eu vejo que a minha experiência, ela foi muito local. Tipo, eu real não via outros estrangeiros lá, e eu não tô dizendo que isso é bom ou ruim, só tô dizendo que eu não via, e eu acabei tendo uma experiência bem tradicional, assim, muito local. Os espanhóis como eles eram ali naquele cantinho da Andaluzia. Então, morar num pueblo acabou que somou na minha experiência, assim, porque às vezes a gente pensa que, vai ser muito ruim morar, sei lá, no interior ou mais afastado, que nem era o meu caso, eram só 5 quilômetros. Mas a gente não pensa em ir pra um lugar menor, ou às vezes pode descartar uma oportunidade que pode ser muito legal, sabe? Então, acabou que somou pra mim. E também eu podia ir pra Granada a qualquer momento que eu quisesse, então, sei lá, pra mim foi o melhor dos dois mundos. Além de ser um lugar muito fofinho, o Huetor Vega tinha uma outra característica que tornava o lugar muito interessante também, que era ser cercado por montanhas. Onde tu olhava no entorno, assim, montanha, montanha, montanha. Assim, é uma vista muito bonita meio que de qualquer lugar, sabe? A Helena, minha host mom, várias vezes, assim, no finalzinho do dia, ia rapidinho ali correr um pouquinho nas montanhas. E eu achava aquilo muito diferente, assim, tipo, muito distante da minha realidade, mas eu achava muito legal. Até que um dia eu tava em casa, não sabia muito bem o que fazer naquele dia, e a Helena tava em casa também e me explicou ali como é que eu fazia pra chegar lá nas tais montanhas. E eu fui lá, bem perdida, até que aos poucos eu fui me achando e comecei finalmente a subir. Eu lembro que isso foi exatamente no final de semana do Lollapalooza no Brasil, porque eu me lembro que eu postei um trocadilho muito idiota no Instagram. Mas eu tô contando isso só pra dar uma noção do contraste, assim. Fazia um mês que eu tava em Granada, 2 só que eu tinha saído do Brasil, e todos os meus amigos iam estar praticamente no Lola naquele final de semana, ou curtindo, ou cobrindo, trabalhando, assim como eu tava lá no ano anterior, trabalhando. Então, assim, tô contando isso pra vocês entenderem que aquela primeira subida lá pra mim foi muito marcante, porque foi o maior contraste, assim, de algo que tava pra começar a acontecer na minha vida, mas muito diferente daquilo que eu já conhecia. A partir desse dia, eu comecei a ir praticamente todos os dias para as montanhas. Eu simplesmente adorei aquilo. Cada dia eu fazia um caminho e cada dia eu ia um pouquinho mais longe. Fui me acostumando super rápido a correr ladeira acima, fui criando resistência, fui, tipo, me desafiando e curtindo aquilo, sabe? Porque é interessante, não tinha ninguém me mandando ir. Eu simplesmente acordava e era isso que eu tinha vontade de fazer. Eu meio que viciei mesmo nessa rotina, assim, é bem engraçado pensar isso. Várias vezes eu acabava invadindo umas plantações que tinham lá pra conseguir acessar lugares diferentes e tal, fazer uns outros caminhos. E aí eu vi que eles produziam muito ali amêndoas e azeitonas. Inclusive eu peguei. Não dá pra comer azeitona crua. Mas enfim, eu ia fazendo esses caminhos e eu ia parando no meio do nada, assim, real. Era assim, ó, só Deus e Google Maps pra fazer eu voltar pra casa, porque eu ia indo, eu ia indo. Tipo, eu olhava de onde eu tava, que já era alto, e tá, eu quero ir naquela próxima montanha. E daí eu ia. Só que daí eu chegava nessa e pensava, tá, não, então agora eu quero ir naquela. E assim eu fui indo, entendeu? Bem doidinha, correndo na beira do penhasco, mas eu fui. E era um teto, porque, tipo, eu realmente ficava completamente sozinha no meio do nada, assim. Então, de certa forma, era o próprio cenário pro caos, né? Pra alguma coisa horrível acontecer comigo. Pelo menos era assim que eu ia me sentir em Porto Alegre. Tipo, se eu entrasse numa rua sozinha, eu já ia ter medo. Então, ficar no meio do nada, um monte de montanha, assim, tu não vê nada, tu tá lá embaixo e lá em cima.
Pra mim já era algo também muito diferente. Mas, lá em Granada, assim, eu não sentia medo. Eu realmente tive contato com uma outra realidade em que tu não precisa ter medo. Que, tipo, as pessoas vão correr no meio das montanhas e tudo bem. E, assim, na maior parte do tempo eu não me sentia mesmo sozinha. E eu sei que isso vai soar muito tilelê falar isso agora, mas é um fato de que quando tu tá lá no meio do tudo, assim, tu te sente parte daquilo, assim, tu sente parte da natureza e é muito legal. Agora parem de rir de mim. Mas é claro que alguma coisa ia ter que rolar, né, nessa meu lindo conto de fadas nas montanhas, pra, assim, dar aquele temperinho, assim, pra história, né, e, assim, não passei ilesa pelas montanhas. Então, assim, numa dessas, tava eu lá no meio de lugar nenhum, e eu lembro onde eu tava, eu tenho isso filmado, e aí eu tinha acabado de descer, tipo, de um barranco, um lugar bem difícil, assim, eu quase embolotei, aí eu desci daquela rampa, assim, que era estreitinha, eu olhei pra frente, tinha 2 cachorros, não sei de onde, do nada, assim, pá, 2 cachorros. Daí por um segundo eu fiquei ali congelada, tipo, imóvel, assim, e daí não, vou seguir minha vida. Dou o meu primeiro passo, os 2 cachorros, assim, vrá, vem pra cima de mim, correndo, eu fiquei, meu Deus. Foi muito rápido, e a única reação que eu tive foi tirar um casaco que tava amarrado na minha cintura, assim, e lançar pra frente. Pronto, né, fiquei eu ali, brincando de cabo de guerra com o cachorro, eu puxando o casaco pra um lado, ele puxando pro outro. Eu ali, desesperada, não sei quanto tempo passou, provavelmente alguns anos, e eu ficava ali gritando, socorro, socorro, em todos os idiomas que eu podia. E não, real, acho que passou um tempo, ele deve ter passado uns 10 minutos. Eu fiquei tentando, assim, que alguém me acudisse e não tinha nenhum sinal de humanidade na volta. Até que eu olho, no pico de uma das montanhas menores, tinha, assim, um trailer. Sério, parecia um desenho animado que ele tava o trailerzinho velho, assim, se equilibrando na ponta de uma montanha, assim, sabe? Mas daqui a algum momento, assim, no tempo deles, assim, saíram 2 pessoas de dentro ali do trailer e começaram, aos poucos, a chamar pelos cachorros. Isso levou um tempo, tá? Os caras lá ficavam chamando até que deu um certo momento que os cachorros resolveram ouvir o chamado dos donos e largaram o casaco e me deixaram em paz. Toda cagada, mas em paz. E depois, um outro dia que eu tava lá correndo de novo, eu encontrei os benditos cachorros. Até mandei foto, olha essa foto linda aí pras minhas amigas. Vi os donos deles lá e ficou tudo bem, ninguém se agrediu, ninguém ficou com mágoas, a gente só seguiu a vida e ficou tudo bem. Também teve uma vez que foi no dia dessa foto aqui, tá? Eu lembro que foi o dia que eu fui mais longe mesmo. E eu tava numa área, assim, que não tinha ninguém. Tava mesmo bem longe de casa dessa vez. Eu tinha mais tempo, eu acho. Tava lá me sentindo aventureira, empoderada, assim. Tipo, vai lá, constrói a tua história, mulher. Só que aí, do nada, eu escuto um barulho, assim, de longe. Eu me dou conta que é um motor. Depois eu escuto outro. E depois eu escuto mais outro. Eu, ai, Jesus Cristo. Até que do nada começa a brotar, gente, assim, ó. Um monte de motociclista vindo de tudo quanto é lado, assim, aqueles homens, ou sei lá, se eram mulheres, mas aquelas criaturas saltavam com aquelas motos, assim, levantando poeira, saltitando, assim, tudo na minha volta e vindo na minha direção. Era, assim, gente, um grupo de motocross. Pra vocês verem como eu tava off-road, né? Eu tava real, onde os motocross vão lá fazer motocross. Nesse momento eu petrifiquei mais uma vez no meio daquelas montanhas. E enquanto eles estavam lá levantando poeira na minha volta, eu tava recapitulando toda a minha vida, porque ela tava passando diante dos meus olhos. Porque na minha percepção eu tava prestes a virar, sei lá, lanche de motociclista no meio do deserto. No meio do nada, não era o deserto. Mas como vocês estão vendo, eu tô viva aqui pra contar essa história, então aquela enxurrada de motociclista voando na minha volta, ficou tudo bem, eles realmente estavam só de passagem, curtindo o rolê aventureiro deles e me deixaram em paz. Que calor! Eu não sei se tá dando pra entender, assim, comigo só contando, mas essa rotina que eu tive de sair, explorar, correr nas montanhas, ela foi muito boa pra mim e muito, muito diferente da minha vida em Porto Alegre, trabalhando, etc. Quem viu o primeiro vídeo sabe que quando eu fiz essa viagem em 2017, eu não tava com a saúde mental em dia, eu não tava sabendo me priorizar, me cuidar e ainda tava apaixonada por uma pessoa que ficou no Brasil, então não é uma boa combinação. Nessa altura a gente já tinha encerrado os trabalhos dessa tentativa de relacionamento, mas eu ainda tava lá, né, sofrendo, sofrida, vivendo assim uma fossazinha na Europa. E fora isso, quem tem depressão sabe que as coisas tendem a ficar bem bagunçadas aqui dentro, muitas vezes até em momentos bons, inesperados. Não é uma coisa que segue simplesmente a lógica de tu tá tendo uma vida boa, então tu tem que achar tudo bom, sentir que tá tudo bom o tempo todo. Então esses momentos sozinha nas montanhas eram tipo eu fazendo alguma coisa por mim,
Eu tendo disciplina, eu me levando lá todos os dias, eu me desafiando, porque foi um desafio físico, assim. Eu nunca tinha corrido numa montanha com o sol na minha cabeça. Então, aquilo me fazia tão bem e era tão lindo, tipo, as paisagens, as sensações e tal, que às vezes eu simplesmente tinha muita vontade de chorar. Eu não sei até hoje o que eram aquelas lágrimas exatamente, mas eu sei que foi um rolê muito catártico pra mim, assim, muito transformador. Porque assim, eu não tava dedicando toda a minha energia pra um emprego ou para as outras pessoas, assim, as pessoas do meu rolê. Eu não tava indo no festival, nos shows, tava todo mundo indo. Eu nem tava vendo todo mundo, entendeu? Eu tava completamente afastada. Não tava preocupada com as coisas que eu sempre tava. Dinheiro, aluguel, contas. Não, eu tava vendo, assim, outra realidade. Foi tipo um parênteses mesmo na minha vida. Que mudou bastante a minha perspectiva, assim, do que eu gosto realmente, o que eu quero pra minha vida. O que eu gosto mesmo e o que me traz paz. Que isso é um negócio assim, ó, não tem preço. E foi aí que eu decidi que eu queria ficar em Granada. Vou ficar aqui, ó, dançar aqui, ó, flamenco. A minha host family já tinha me falado várias vezes que eles queriam que eu ficasse mais tempo do que a gente tinha planejado, porque a nossa vida em família, ela tava dando muito certo, e eles de fato gostavam de mim, e eu gostava deles, e eles também gostavam muito da ajuda que eu dava com as crianças. Como eu falei no outro vídeo, eles viam que eu realmente gostava deles e tinha muito prazer em cuidar deles e estar junto e ensinar inglês pra eles e tal. Realmente a gente, ó, fechou muito. E eu fui me sentindo cada vez mais distante daquela vida que eu tinha deixado só 2 meses atrás em Porto Alegre. Parecia tipo uma outra vida mesmo. Eu tava ainda super de coração partido, apaixonada, etc. Mas eu já tava conseguindo enxergar que eu precisava focar no meu futuro, no que era melhor pra mim, nas coisas que iam fazer sentido e andar pra frente. É claro que teve aí umas ligações pra minha terapeuta, coitada. Mas em algum momento ela me ajudou a olhar e eu consegui enxergar. Enfim, quando eu decidi que eu queria, vou ficar em Granada, vou ficar mais tempo e tal, começou uma jornada, não foi pouca coisa, em torno da minha legalização na Espanha, que é o paizinho difícil de se regulamentar, né? Regularizar. E assim, ó, a minha host family me ajudou muito nesse processo, assim. Eu acho até que se não fosse eles, eu não teria me mexido mesmo e ido atrás de tudo que eles me ajudaram a ir ver, sabe? Mas essa parte de visto, da minha regularização na Espanha e tal, eu vou contar mais pra frente nessa série, porque até lá ainda tem mais um monte de coisa sobre esse intercâmbio que eu quero compartilhar antes. Eu ainda não contei sobre as minhas amizades como au pair, sobre as minhas viagens, sobre os meus dates, sobre como eu administrava meu dinheiro, opa! E isso eu vou contar agora nos próximos vídeos pra vocês. Se tu não quer perder nenhuma dessas histórias, já aproveita e te inscreve aqui embaixo, ativa as notificações, que aí todos os vídeos que eu postar tu vai ser avisado ou avisada ou avisados. Deixe seu likezinho aqui, por favor, se tu gostou do vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!